Vai ficar me gastando até o final do ano, por isso. Claro. Foi. Então, beleza, pessoal. Então, acho que essa vai ser a última aula onde a gente vai discutir alguma coisa sobre cálculos mais explícitos, né? Quer dizer, hoje eu não vou fazer cálculos explícitos, eu vou colocar alguns resultados advindos de cálculos explícitos. Não vou fazer esses cálculos, eu acho que vai ficar claro por que eu não vou fazer esses cálculos. Mas na semana que vem a gente entra em alguns aspectos um pouquinho mais formais relacionados à ação de Young-Mills-Faddeev-Popov, relacionados à simetria, a uma simetria que ainda existe após a fixação de calibre. E essa simetria é bastante poderosa, que é a simetria de BST. Mas isso fica para a semana que vem. Só para relembrar, né? Na aula passada a gente fechou a aula onde eu coloquei as regras de Feynman, os propagadores de vértices extraídos a partir da ação de Young-Mills-Faddeev-Popov. Eu, enfim, mencionei como calcular, né, mas não fiz esse cálculo porque é um cálculo um pouquinho maçante e acho que não tem muito o que aprender com relação a, enfim, ver esse cálculo. Acho que sentar e fazer uma vez é legal, mas enfim, é algo que basta sair calculando derivada covariante, derivadas funcionais e renomeando índices e sai, né? Não tem nenhum truque muito esperto aí para viabilizar o cálculo. Tem truques espertos para tornar o cálculo mais econômico, mas mesmo na força bruta ele sai com as técnicas que você já conhece, né? Então, só para relembrar, olhando para a ação de Young-Mills-Faddeev-Popov, para um calibre linear e covariante, e naquela versão onde a gente integra o campo de Lautrop e Nakanishi, a gente tinha dois propagadores, um propagador do campo de calibre com campo de calibre, que é esse primeiro aqui, basicamente é o propagador do fóton a menos dessa delta de AB, né, que é uma estrutura advinda do grupo, SUN. A gente encontra o propagador do Ghost, o propagador do campo fantasma, que é basicamente o propagador de um campo sem massa vezes essa delta de AB. E são três vértices possíveis, né? São três termos de interação. Um termo de interação é o termo de interação cúbica, que dá origem a esse vértice. Só para lembrar na denotação, isso daqui a gente representa como uma molinha, MiA, MiB. Isso daqui vai ser uma linha pontilhada, como é que era? BA, né? BA. Esse cara aqui vai ser um trivértice de autointeração com índices MiA, MiB, alfa C. Esse cara aqui vai ser um quadrivértice de autointeração com índices Mi, A, Mi, B, alfa C, beta D, onde, bom, os momentos entrando aqui, né? Aqui tem momento 1, 2, então 1, 2, aqui seria o 3 e a conservação de momento está implícita. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e a conservação de momento para o quarto está implícita. E por fim, esse cara aqui corresponde a um trivértice desse tipo, né? Fantasma, fantasma. E aí aqui seria bom, MiA, B, C, se eu não me engano. É isso mesmo? Isso mesmo. Então aqui vai ser momentum 1, momentum 2 e aqui entraria em momentum 3 com a conservação de momento implícito. Tá? Bom, então... Só uma dúvida. No último termo do primeiro vértice, é P2 menos P1 ou P2 menos P3?
P2 menos P3, obrigado. E... Aquele um que eu tinha mencionado ontem, que eu tinha ficado na dúvida, na aula de ontem eu de fato escrevi P3 menos P1, que estava diferente das minhas notas, e eu conferia de fato P3 menos P1. Então você vê que tem uma lógica, né? Aqui eu pego o índice associado ao momento 1, índice associado ao momento 2, vai surgir P1 menos P2 com o índice associado ao momento 3. Da mesma forma aqui, índice do momento 1, momento 2, faz uma permutação cíclica, quer dizer, momento 1, momento 3, permutação cíclica e o índice daquele momento que está faltando. E aqui também. Tá legal? Enfim, isso só para reenfatizar, né? O segundo comentário é o seguinte: na aula passada você tinha comentado que no segundo vértice, o de 4 pontos, fixava o A, fixava o E e os índices do meio eram permutações cíclicas. O D e o B, eu acho. Não, fixa o A, fixa o B, o E, desculpa. Isso. E os outros são permutação cíclica. Então, no segundo F da linha de baixo, talvez fosse para ser D, B. Pode ser, deixa eu ver. F, A, C, B, D. F, A, B, B, C. Tá, vou ter que conferir, porque também depende de quais são os sinais que apareceriam aqui, então... É verdade. Enfim. Você tá com a caneta aí? Eu tô nos comentários. Uma interrogação aqui. Bom, enfim, a menos de permutações de índices aqui que eu posso ter errado de novo, mas em algum momento eu mando para vocês a versão das notas com o índice corrigido, né? E isso daqui enfim, essa estrutura aqui, esses vértices vocês encontram em livros, textos de teoria quântica de campos também. Então, você vai lá no livro do Pesco Schroeder, vai ter esse vértice explícito aí. Tá legal? Bom, então, antes de entrar de fato em alguns resultados, deixa só eu rapidamente fazer um asterisco aqui de adição de matéria. Esse inclusive foi nosso ponto de partida para introduzir teoria de Young-Mills, né? A gente começou de uma teoria descrevendo férmions, identificamos um multiplete de férmions, identificamos uma simetria e a partir dessa simetria aplicamos o princípio de calibre, né? Então, deixa eu só relembrar aqui a ação do setor fermiônico. A ação do setor fermiônico, escrita em termos de psi I, e aí eu vou colocar um índice I, vou colocar um índice I, derivada covariante batendo em psi I menos M psi I, psi I. Então estou escrevendo explicitamente as componentes do multiplete fermiônico, o multiplete de SU2, então esses caras são de SUN, desculpa. Esses psi são componentes de um multiplete de precisão, psi maiúsculo. Isso daqui a gente pode escrever abrindo a derivada covariante, né? Se você abre a derivada covariante, eu tenho uma ação de Dirac usual, então dmi I menos M I, tá? E o termo de derivada covariante, bom, a derivada covariante batendo no precisão, ela vai ser derivada usual batendo na precisão, mais ou menos, né? Agora, deixa eu esquecer. Lembrando que a gente está na fundamental, né? Na representação fundamental. Menos.
menos IG AMI, menos IG AMI psi, tá? Isso daqui significa que se eu escrever isso componente a componente, né? Isso daqui vai ser derivada covariante batendo na iésima componente, delta de IJ, uma delta na fundamental, na representação fundamental, dmi de psi j, tá? Menos ig, e aí eu vou abrir esse cara como sendo AMI ATA, o que significa que isso daqui se torna AMI A TA índices IJ, tá legal? Psi J, tá? Então, estou escrevendo em termos de componentes desse cara aqui. Isso daqui, evidentemente, torna-se dmi de psi, que é o termo que está aqui. Então, com esse, multiplicando esse menos 1, esse menos i, isso daqui se torna mais g AMI psi i, vou colocar o T e J aqui no meio, T, A, I, J, de gama mi, vezes gama mi, psi, J. Tá legal? Isso daqui é uma, bom, essencialmente essa é uma extensão não abeliana da ação que descreve a parte de matéria na QED, né? Na estrutura fermiônica da QED. Você poderia fazer, aqui eu estou escrevendo explicitamente na fundamental, colocando aqui o T como sendo o T da fundamental, mas a estrutura é a mesma para outras representações, tá? E você poderia fazer algo também para campos escalares, numa representação qualquer do SUN. E aí no caso de campos escalares tem algo análogo a QED escalar, tá? Que aí você vai ter um trivértice e um quadrivértice de escalar com campo de calibre. Bom, vamos lá. O psi j ou psi, eles, apesar de estar com esse índice latino, eles ainda assim são matriz coluna 4x1, certo? Isso. Para cada valor de i, eu tenho um spinor de Dirac. Isso. Então, se você quiser, né, o psizão, se você quiser uma representação matricial dele, ele seria uma representação matricial 4 vezes n por 1. Né? Tá. 4 vezes n linhas numa coluna. Bom, então essa é a estrutura. Daqui a gente pode esperar vértices e propagadores análogos, que seria bastante uma extensão daquilo que a gente tem na QED, né? Então, se você calcula o propagador do campo fermiônico, psi de P, bom, aqui eu vou colocar o índice espinorial também, tá? Então aqui esse cara vem com dois índices, AI, onde A é o índice espinorial, P, psi barra B, J, de menos P, 0. Se fosse simplesmente QED, isso daqui seria I, P mais M, AB, ou BA, se não me engano, BA, sobre P2 menos M. Tá? Como agora a gente tem esses índices I e J, se você fizer a conta, o que você obtém basicamente é algo proporcional a delta de IJ. Sem fazer a conta, você pode concluir também que é proporcional a delta de IJ, porque se não for delta de IJ, o que mais seria? Né? O que mais poderia surgir da inversão desse cara aqui? Agora para o trivértice, desculpa. Aqui eu vou ter um trivértice de A, psi barra, P1, P2, com índices Mi, AB, A, I, J, tá?
isso daqui vai ser basicamente o da QED, né? Mas com uma pequena modificação que é agora o gerador. Então, na QED, isso daqui seria basicamente gama mi de BA, tá? Só que agora a gente tem esses índices IJ que a gente pode suspeitar que vem daqui, né? E é essencialmente isso, que vai ser PAJI. Tá? Bom, aqui eu estou colocando índice em cima e aqui índice embaixo, mas como no caso de índice de grupo não faz diferença estar em cima ou embaixo, não tem nenhuma inconsistência aqui. Isso daqui vai ser, claro, o propagador, aqui esse lá é o B, então aqui vai ser o BA, né? BA. E isso aqui vai ser um trivértice com essa estrutura, né? Onde, bom, aqui é MA, aqui vai ser AI e aqui vai ser BJ. Tá? Isso completa as regras de Feynman da teoria de Yang-Mills, incluindo agora o setor de matéria fermiônica também. Então, a princípio na fundamental, mas numa outra representação seria essencialmente trocar esse T por um T da representação correspondente. Tá? Tirando isso, eu não vou listar aqui, mas a utilização das regras de Feynman para a construção de funções de correlação segue a mesma lógica que a gente discutiu na QED. Você vai desenhar todas as topologias possíveis com esses elementos. Agora a gente tem mais possibilidades, né, porque a gente tem mais vértices para botar para jogo. Para cada loop fermiônico, onde você fecha o loop com um fermion, loop fermiônico inclui loop de psi ou loop de ghost. Ghost é um fermion, tá? É um fermion de spin zero, mas é um fermion. Tá? É um fermion escalar, é um fermion. Então, para cada loop fermiônico, seja do spinor ou seja do campo de ghost, a gente tem um sinal menos em relação ao que seria o loop de um campo bosônico, só se fechar o loop completo. E além disso, enfim, os fatores de simetria são determinados pela combinatória usual, né? Da mesma forma que a gente fez no caso escalar e no caso depois da QED, você determina os fatores de simetria via análise combinatória e aí eventualmente multiplica por um fator menos 1 se tiver um loop fermiônico. Tá legal? E, enfim, a outra regrinha é sempre construa a expressão, lembra na QED, né? A gente sempre construía partindo de uma extremidade e seguindo oposto ao fluxo de carga, né? Então, por exemplo, quando a gente foi construir esse, só para relembrar, né? No caso da QED, quando a gente olhou para esse diagrama aqui, a gente partia daqui e ia seguindo esse fluxo, né? Então, primeiro vinha a matriz gama desse vértice, só para repetir, então, a gente partia daqui, desse ponto, e seguia esse fluxo. Primeiro a gente incluía a matriz gama correspondente a esse vértice, depois esse propagador, depois esse vértice, e assim por diante. Tá? Então, são as regras do jogo aí para construir expressões. Dúvidas? Não? Bom, então, agora eu vou esquecer que eu incluí matéria aqui, vamos focar só em Yang-Mills puro de novo, Yang-Mills para Faddeev-Popov puro, e vamos olhar para alguns resultados de contribuições a um loop. Então, um loop em teoria de Yang-Mills.
eu não fiz a contagem de potência com vocês aqui, mas a contagem de potência ela vai ser essencialmente a mesma da QED, com a única diferença que agora a gente tem que incluir também uma contribuição das pernas externas de Ghost. Tá? Então, na QED, se vocês lembrarem, a contagem de potências, ela dava, em 4 dimensões, era 4 menos número de pernas externas do fóton, e aí, se eu não me engano, tinha um menos 3 sobre 2 pernas externas fermiônicas, e agora a gente vai ter um menos EC, onde C é a contribuição do fantasma. Tá? Veja que ele vem com o mesmo pré-fator da contribuição bosônica, né? E o pré-fator, quem determina esse pré-fator, essencialmente vai ser como que o propagador decai. Então ele decai com 1 sobre P2, então chega nesse pré-fator. Para chegar nessa contagem de potência, a gente tem algumas complicações adicionais. Que agora a gente tem um vértice triplo derivativo. Então, o vértice triplo, ele contribui com uma variável de momentum no numerador de integrais. Tá? Lembra, né? O que vai determinar a contagem de potências, basicamente, é o número de momento, de variáveis de momento no numerador, dividido pelo número de variáveis de momento, quer dizer, menos número de variáveis de momento no denominador. Propagador contribui para o denominador. Então, propagador torna a coisa mais convergente. Vértices derivativos tornam a coisa mais divergente. Então, a gente tem um vértice derivativo, isso tem que ser levado em consideração. Mas uma série de coisas se cancelam de tal forma que em D igual a 4, aqui em 4 dimensões, né? Em D igual a 4, a dependência no número de vértices ela se cancela. Tá legal? E por isso a gente tem uma teoria renormalizável por contagem de potências. Isso, obviamente, não é a prova da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, é só um teste necessário para a renormalizabilidade. A prova da renormalizabilidade é muito mais complexa do que isso. Tá? Deu o prêmio Nobel, inclusive, para o Toft Veltman. Sobre a parte de cada quadro ainda, você está na representação fundamental. Isso. Então, as matrizes TA, elas vão ser N por N. Isso. Tá. Na QCD, então, se a gente for pensar em SU3, as matrizes TA, elas vão ser 3 por 3. Isso. Para um cenário de quarks, né? Isso. Os quarks, eles vão estar sendo descritos pelos campos de gauge Mi, os quarks são descritos não, pelos os gluons, perdão. Isso. Os gluons vão estar sendo descritos pelos Mi, vão ser 8, porque são 2 elevado a N elevado ao quadrado menos 1. Isso, são 8 possibilidades. Só que se a gente estiver falando de representação fundamental, a gente vai ter só 3 tipos de férmions entrando nos espinorizões coluna ali no... Não, mas aqui, né, quando você olha aqui, esse cara, ele tem 8 componentes, mas cada uma dessas matrizes é 3 por 3. Beleza. Isso. E aí na linha de cima, onde a gente tem o psi barra I, psi, exato, a gente vai ter então... O I e o J correm de 1 a 3. Isso. Então a gente só está tendo 3 spinores descrevendo quarks. Para cada sabor de quark. Eu sempre me confundo com classificação, acho que é sabor, mas é para cada sabor. Tá. Então, para um quark up, você tem 3 spinores. O quark up está na representação fundamental do SU3. Esse é o... Mas... Da mesma forma, o quark down também, o quark top, o quark strange, o quark charm, e assim por diante. Tá, entendi. Pra cada um deles tem 3. Ok. Isso. Essa foi a valeu. Então, variar o I não significa variar entre os diferentes tipos de quark que nós vamos falar. Você estava pensando em 6 quarks, né? Esse seria, se eu não me engano, a classificação nesse caso é sabor, eu sempre me confundo. Bom, eu acredito que aqui esteja correto, né, na contagem de potências. Esse pedaço aqui, se alguém puder verificar se aqui é isso mesmo, mas eu acho que era isso mesmo.
Mas enfim, o ponto importante aqui vai ser essencialmente que o número de, vértices ele desacopla, né? Então o delta vai ser, ele nem cresce nem decresce com o número de vértices, o que implica que Yang-Mills é renormalizável por contagem de potências. Isso mesmo, né? A gente vai fixar o número de pernas externas. Eu vou desacoplar o setor fermiônico daqui para frente, tá? Não vou esquecer do setor fermiônico, vou focar em Yang-Mills puro. E aí, variando o número de pernas externas de A e de C, você pode determinar quais são as possibilidades de funções de N pontos divergentes. Lembrando que o número de pernas externas do Ghost tem sempre que crescer de forma par. Ou seja, tem 0, ou 2, ou 4, ou 6, assim por diante. O número de pernas externas do campo de calibre, aqui tem uma diferença importante em relação a QED. No caso da QED, a gente viu que a função de um ponto tinha que ser 0, a função de 2 pontos era diferente de 0 e divergia quadraticamente. A função de 3 pontos, ela tinha que ser 0 por argumento de contagem de potências, e por isso a gente matava a divergência nesse setor. Aqui não. Contagem de potência não, argumento de conjugação de carga. Aqui não. Aqui a função de 3 pontos pode ser não nula. E ela vai ser não nula. Tá? Senão, agora você tem vértice triplo na jogada e tudo mais, então mudou bastante a história. Mas eu vou focar. A gente vamos focar na seguinte situação. Em Yang-Mills puro, o que significa que o número de pernas externas fermiônicas é igual ao número de linhas internas fermiônicas é igual a 0. Tá? Bom, acho que é melhor colocar isso. Isso daqui igual a 0 e isso aqui igual a 0. O número de linhas internas fermiônicas, não tem fermi em nenhum momento. E eu vou focar nas seguintes possibilidades de diagramas. Eu vou pegar o EA igual a 2, EC igual a 0, e A igual a 0, e EC igual a 2, e por fim EA igual a 1, EC igual a 2. Tá legal? Ou seja, eu não vou calcular todos os diagramas que são divergentes por contagem de potência. Eu vou mencionar só uma subclasse deles. E a razão para isso é que cálculos de diagramas inteiros de Yang-Mills é bem mais complicado do que em QED. E esses daqui são suficientes para discutir o que a gente quer discutir em relação à renormalização. Tá? Porque do primeiro a gente vai fixar o que seria a função a constante de renormalização de função de onda do campo de calibre e também a renormalização do acoplamento de calibre. Do segundo a gente vai fixar a constante de renormalização do Ghost. E do terceiro a gente vai para uma configuração particular de... bom, na verdade, o terceiro nos permite determinar a renormalização do acoplamento de gauge. Tá? Existe um aspecto importante aqui que é esse daqui, daqui a gente vai extrair. Então, vamos usar renormalizar
G por esse função de correlação. Tá? Daqui a gente vai tirar o ZA e o Xi normalizado. Daqui a gente tira o ZC. Tá? Se você olhar, por exemplo, para a função de 3 pontos do gluon, do campo de calibre, você também pode renormalizar o acoplamento de gauge pela função de 3 pontos. Se você olhar para a função de 4 pontos, você também pode renormalizar o acoplamento de gauge via função de 4 pontos. Então, o ponto aqui existem outras possibilidades. E o que garante que os resultados são consistentes entre si, ou seja, porque você poderia renormalizar por aqui e depois renormalizar por outra e ter um resultado completamente diferente que não faz sentido com a primeira. Isso não ocorre. Identidades funcionais do tipo identidades Slavnov-Taylor, que são uma generalização das identidades de Ward-Takahashi, garante, digamos, amarra essas diferentes renormalizações. Tá? Então, as diferentes possibilidades estão conectadas entre si por essas identidades funcionais. Isso significa que, se você renormalizar por aqui e usar o resultado daqui lá na função de 3 pontos do campo de calibre, você automaticamente renormalizou a função de 3 pontos do campo de calibre. Você não precisa renormalizar novamente. Tá? Então, são diferentes possibilidades, mas elas são consistentes entre si. Você tem que garantir que elas sejam consistentes entre si, porque as identidades funcionais dizem isso. De certa forma, isso é uma generalização daquela que a gente viu no caso da QED, que o ZPSI estava relacionado com o ZG, né? Ou seja, o ZPSI estava relacionado com a constante de normalização do Feynman. E, de certa forma, é esse tipo de amarra entre as duas que eu estou mencionando, porque lá a gente tinha, acho que o que a gente viu foi isso aqui, né? O Z psi era igual ao ZG, se eu não estou enganado, igualdade aqui, tinha alguma relação entre eles, mas não sei se necessariamente era essa relação. Isso implica que você poderia simplesmente normalizar esse, e aí, tratando de forma adequada, né? Bom, normalizando esse e esse, determinando isso e isso, você automaticamente calcula a renormalização do acoplamento de calibre, no caso da... Bom, lá era Z, provavelmente, né? Lá era Z. Você automaticamente calcula a renormalização do acoplamento de calibre. Dúvidas? Não? Bom, então, vamos lá, né? Vamos começar pela função de 2 pontos do campo de calibre. Nesse caso, a função de 2 pontos do campo de calibre mini alfa b AB igual a menos I P2 beta mini de P mais 1 sobre Xi ômega mini de P mais uma contribuição um loop. Bom, vou simplesmente colocar isso aqui por enquanto. Não, vou colocar aqui mesmo.
I delta AA2 de P mini AP. Tá? Quais são os diagramas que contribuem para esse cara aqui? Bom, não vou me preocupar em colocar os índices. Quais são os diagramas que contribuem para esse cara? Só sendo chato, mas já para deixar na anotação da galera, talvez tenha uma B nos parênteses do primeiro termo. Delta de alho, né? Quais diagramas contribuem nesse caso aqui? Eu tenho esses 3 vértices à minha disposição. Só o quartico, eu acho. Isso daqui envolve. O quartico seria como isso aqui, né? Certo? Mais isso daqui 1 sobre 2, tá? Então, o fator de simetria vai ser 1 sobre 2 nesse caso. Mais o fator de simetria 1 sobre 2. Menos. Então vai ter também o do Lust. São 3 diagramas. O menos aqui vem do fato de ser um loop fermiônico. E o fator 2 em relação a esse 1/2, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1/2. Você pode pensar como se fossem campos complexos que vêm em pares, né? Contribuem 2 vezes. Assim. Mas isso daqui, se você fizer a combinatória certinho, você chega a essa conclusão. Se você lembrar, inclusive, lá da QED, na QED, basicamente, a gente tinha um diagrama desse tipo aqui, né? Menos isso aqui. Certo? Bom, então esses são os 3 diagramas. Esse vértice, ele é ordem G ao quadrado, vértice quartico é ordem G quadrado. Aqui eu tenho 2 vértices ordem G, o que significa que o diagrama contribui com a ordem G quadrado. E aqui também eu tenho 2 vértices de ordem G, o que significa que o diagrama contribui com a ordem G quadrado. Tá? Esse diagrama, evidentemente, é 0, né, pessoal? Achei que você fosse concordar agora. Não, esse primeiro diagrama ele é 0, tá? A forma de você ver que ele é 0 é o seguinte: você vai usar esse cara aqui, o quadrivértice, tá? Esse cara aqui, o quadrivértice é completamente independente de momento, tá? Então eu posso basicamente fatorar a estrutura tensorial dele, o que significa que esse diagrama aqui, então esse primeiro diagrama, ele vai ter alguma estrutura tensorial com índices mini e alfa beta, AB, mini AB, tá? Alguma estrutura tensorial que vem da contração desse bicho aqui com o propagador que está aqui, tá? Vezes uma integral, que vai ser uma integral em D4x
2π a quarta, 1 sobre Q2 mais IY. Colocando aqui a prescrição IY, né? Então, basicamente, a única parte que interessa é a parte correspondente a esse loop, né? E o loop, basicamente, ele é o determinado pelo propagador do globo. Tá? Aqui eu já estou contraindo a estrutura tensorial, tudo, e, enfim, no fim das contas, surge algo com essa estrutura. Tá legal? Isso daqui, por sua vez, essa integral, ela é igual a zero se você utilizar a regulação dimensional. Uma forma de você ver isso é o seguinte: essa integral por si só, ela é mal definida, tá? Mas você pode calcular, enfiar uma massa aqui, então você coloca um termo de massa, calcula isso na presença de uma massa e no final está uma massa igual a zero. Se vocês lembrarem lá dos cálculos desse diagrama aqui, lá na teoria escalar, que é basicamente essa mesma integral, só que com uma massa, o resultado era proporcional à massa ao quadrado. Então, no limite massa ainda zero, você zerou essa integral. Tá? Então, esse diagrama é igual a zero. Esse é o único que eu vou calcular, tá? Vou argumentar como calcular. Não entendi como Qual parte? enxergou os diagramas partindo da função de 2 pontos. Dali pra cá. Isso. Tá. Eu tenho que construir todas as possibilidades até um loop envolvendo esses vértices. Tá? Então isso significa que eu tenho duas pernas externas e a questão é como que eu posso usar os vértices para combinar essas duas pernas externas. Tá? Se eu uso esse vértice, a única possibilidade que eu tenho aqui um loop. Então, eu tenho isso, e aí teria essa possibilidade aqui. Tá? A única possibilidade que eu tenho é juntar esse com esse, esse com esse e esse com esse. E aí dá esse daqui. Tá? Agora, vamos supor que eu pegue o trivértice. Vou colocar assim. Tá? Se eu coloco um trivértice apenas, bom, juntei esse com esse com esse, ficou esse sobrando. Então não funcionou. Então eu preciso de um segundo trivértice. Agora sim, eu posso juntar esse com esse com esse, esse com esse, esse com esse. Aí deu isso. E esse daqui é a mesma história, só que trocando aqui por linhas de Gauss. E aí os fatores vêm da combinatória. Então essa é mais... como eu posso combinar os vértices? É que eu tava esperando aparecer a estrutura do vértice. Como assim? Igual no campo escalar, Aham. que a gente aparece a estrutura do vértice. Com o traço do olho. Isso? Não sei. Não sei se eu entendi. Então. Tipo... Tá, o senhor tem a expressão do delta a ali. Como que eu enxergo que eu tenho essas combinações de vértices usando a partir do delta A? Não, o que eu sei é que tem que ser dois propagadores externos amputados de campo de calibre. Certo. E aí a questão é, dado aqueles vértices ali, quais são as topologias que eu posso construir? Então é uma questão de fixa as pernas externas e vai testando possibilidades com como você pode usar esses carinhas aqui para construir diferentes topologias. Tá? Acho que foi. Bom, então esse daqui é o único que eu vou argumentar o resultado dele. O resto eu vou colocar 3 pontinhos aqui, né? Porque aí tem continha para vocês fazerem. Eu vou mandar para vocês no notebook do Matemática, onde eu calculo isso, tá? E aí o que significa que na lista vocês vão ter outros para brincarem nessa mesma linha. Continha, o resultado vai ser o seguinte: o I delta A 2
o I delta gama AA 2 de P. Não sei se eu coloquei o I aqui. Não, coloquei. Isso daqui vai ser igual a 13 menos 3C N G P quadrado sobre 96 pi quadrado epsilon delta de AB teta mini de P mais, aí eu vou escrever um pi til AA de P quadrado delta de AB, isso daqui, tá? Não vou me preocupar em escrever esse pi til não, de forma explícita dele, mas ele pode ser calculado e a informação importante daqui é que isso é finito, tá? Essa é a informação que a gente precisa saber em relação a isso. Então, a parte divergente está isolada aqui, né? A parte divergente vai ser a parte proporcional a 1 sobre epsilon. Ou seja, a parte vai explodir na hora que o epsilon for para zero. Isso daqui faz a gente suspeitar, esses números aqui faz a gente suspeitar que a coisa está errada, né? Porque 13 menos 3 que se... O negócio não dá certo desse jeito. Mas é isso. Bom, então deixa esse resultado salvo aqui por enquanto. A parte finita vocês podem extrair a partir do notebook que eu mandar para vocês, ou eu vou colocar essas notas à disposição também. Bom, a próxima vai ser a função de 2 pontos do campo de fantasma. Só posso tirar uma dúvida com relação ao quadro anterior ainda? Lembra que eram 3 possibilidades de 3 espinores dentro de cada uma das colunas e a gente tinha um termo daqueles para cada um dos quartos. Isso. Cada um dos espinores da coluna está associado a uma das cargas? Azul, vermelho. Carga de cor, né? Eu estava aqui bolado tentando entender tudo, porque 3, né? Isso aqui, né? Bom, o porquê 3 tem uma resposta bem mais longa do que isso, que é espectroscopia hadrônica indica um padrão que te leva à conclusão de que hadrons são combinações ou ressonâncias, né, associadas a objetos mais fundamentais, e que o espectro de hadrons, né, a disposição de massas de hadrons, ela vai estar associada agora não lembro esse termo, aos pesos do grupo SU3. Então a justificativa é bem mais longa. Para mais informações, terminada nos cursos de interações fundamentais do Tião. Vale mencionar aqui, né, a contribuição a um loop, isso aqui, mini AB, né, a contribuição a um loop
é puramente transversa, tá? Assim como na QED dá para mostrar que isso se mantém a ordens mais altas, só que por meios mais difíceis do que na QED. Bom, então o próximo, vamos olhar agora para a função de 2 pontos do campo fantasma. Nesse caso aqui a gente tem I, gama CC barra 2, P, AB, igual a menos I, P quadrado, menos I mesmo, menos I, P quadrado, delta de AB, mais I, delta CC ao quadrado, P, AB, onde essa contribuição é um loop, I, delta, gama 2, CC barra, P, AB. Vamos lá, Kelvin, quais são os diagramas aí? Bom, começo fixando as pernas externas, São né? as tracejadas. Então, as pernas externas são essas. Vamos supor algo assim. Isso. Deixa eu ver como eu posso ligar. Você pode ligar com um trivértice ali. Qual Vou deles? fazer o primeiro. O trivértice de baixo liga para as pernas externas, né? Então, por É o exemplo, tracejado, isso assim. isso. E ligar com o primeiro. Então, se eu ligo esse daqui, beleza. Só que aí eu tenho que ligar esse aqui. Aí Isso. vai ficar uma perna sobrando. Eu posso colocar o outro Aí trivértice. a gente coloca um segundo trivértice. Isso, aí coloca o E segundo fazer aqui. tipo a florzinha. E aí fecha esse aqui de cima e esse mais. Tá? Então, isso daqui vai basicamente ser isso. Que é análogo ao diagrama que a gente tinha no caso da função de 2 pontos do campo de Dirac, né, na QED, do Fermi na QED. Basicamente tinha esse diagrama aqui, né? Bom, aqui era uma linha de foto, tá? No caso da QED. O sinal vai ser positivo, porque O loop não é completo. no loop não é completo fermiônico. E a análise combinatória vai dar 1. Então isso aqui basicamente é mais isso. Eu posso fazer aquele que é a florzinha também, professor? Qual? Que é, por exemplo, tracejado, as pernas externas, aí com coisinha assim, a florzinha. Isso, aí fecha. Isso, assim. Esse não é um PI, né? Tá. Então, se eu coloco essa linha aqui, eu separei dois diagramas. A gente tá. Mas conexo ele existe. Sim, embora eu acho que esse vai dar 0. Porque isso aqui tem que dar 0, né? Que seria uma contribuição para a função de um ponto. Beleza, então esse é o único diagrama que a gente tem que calcular. Esse o cálculo, desses todos aqui, o cálculo mais chato até agora é esse, tá? Com os 2 vértices do campo de calibre. Esse daqui não é um cálculo tão chato, mas enfim, tem que contrair um bando de índices, tem que fazer algumas reduções de integrais tensoriais em termos de integrais escalares, e tudo isso é mais fácil com o fine calc. Aqui o resultado vai ser delta A CC de P AB igual a 3 menos Xi N G quadrado P quadrado sobre 64 Pi quadrado Epsilon P2 de delta AB
mais, bom, aí eu teria um π de C barra de P quadrado vezes delta AB. Onde, novamente, o que interessa em relação a esse cara é que é finito. Tá? Então, esse é o segundo resultado importante. Tá? Por fim, bom, acho que em relação a isso não tem muito o que comentar. Vamos olhar agora para a função de 3 pontos. A, C, C barra. Aqui eu já vou escrever direto o resultado, que é o seguinte. Bom, eu vou particularizar eu não vou calcular isso numa configuração cinemática geral não, tá? Configuração de momento geral não. Eu vou escolher uma configuração de momento específica, onde o P associado ao campo de calibre é igual a menos o P associado ao campo de antifantasma, então o campo C barra, que isso daqui eu vou chamar de P simplesmente, e por conservação de momento, o P associado ao C tem que ser igual a zero. Tá? Então, eu tenho uma configuração em que tem um momento entrando na linha do campo de calibre, um momento entrando na linha do antifantasma e nenhum momento nessa linha aqui. Tá? Nesse caso, o resultado vai dar I. Bom, o 3ACC, que vai depender de P, Mi, ABC. Isso daqui vai dar Mi elevado a epsilon, G, FABC, PMI. Isso daqui basicamente é o vértice trilevel, né? É aquele vértice que está lá fazendo P1 mais P2 igual a menos P3. Só que o menos P3 é o menos P do antifantasma, que é igual a P. Tá? Eu estou substituindo G por Mi elevado a epsilon vezes G, porque a gente está usando regulação dimensional. Tá? Mais N N Mi elevado a epsilon G ao cubo Xi sobre 32 π quadrado epsilon PMI F de ABC mais, aí eu vou escrever simplesmente o seguinte: epsilon alguma coisa PMI F de ABC, epsilon não, né? Xi alguma coisa vezes PMI F de ABC. Isso daqui, o que interessa é que isso é finito. Tá? Ok? Quais são os diagramas que produzem essa correção? Vamos pegar esse pedaço aqui, né? Quais diagramas aparecem aqui? Eu tenho que ter duas pernas externas de fantasma e uma perna externa de campo de calibre. Aqui eu tenho esse diagrama
Tá? Onde aqui está entrando P1, aqui, bom, aqui está entrando P, aqui está, bom, como é que é? Aqui está saindo P, consequentemente entrando menos P, e aqui é P igual a zero, né? Isso aqui seria zero. Não vou nem colocar nada ali. Tá? Então aqui seria MA B, C. Tá? Mas os dois vêm com fator 1, tá legal? Não tem nenhum fator negativo, porque não tem loop de Gaussian fechando. E o que sai da combinatória é 1. A segunda possibilidade é essa daqui. Isso. Onde aqui entrou P, MA, aqui B, não entra em nenhum momento, aqui sai P. Tá? Ok? Enfim, para montar isso daqui tem que levar em consideração cada um dos pagadores e tudo mais, né? Beleza? Tá, então os dois vêm com o fator 1. Uma observação importante e aí explica por que eu escrevi isso daqui dessa forma, é que o I gama 3 ACC de I alfa beta no calibre de Landau, ou seja, se eu tomo Xi igual a zero, tudo isso daqui é igual a zero, né? Então, no calibre de Landau, a gente obtém somente o termo trilevel. Tá? Poderia existir também uma configuração de diagrama dada por entra um bóson, faz um caracol com um vértice quártico, faz um caracol, isso, segue, continua com... Mas aí não é um PI, né? Porque tem que ser um PI. Imagina que você queria esse daqui. Isso, exatamente. Não é um PI. Bom, então essa propriedade aqui está sendo verificada a um loop, né? Isso daqui é válido para todas as ordens. Tá? Para essa configuração cinemática em particular. Tá legal? Então, para essa configuração cinemática em particular, essa função de vértice no calibre de Landau não recebe correções quânticas. Mais do que isso, para configuração que seria aqui C e aqui C barra, ou seja, eu colocaria momento saindo aqui e aqui sem momento nenhum, esse bicho como um todo do Landau seria igual a zero. Todas as ordens também. Tá? Significa que você vai ter correções quânticas que vão cancelar o trilevel, basicamente. Não, mentira, não vai cancelar o trilevel não. O trilevel é igual a zero já porque o P3 seria igual a zero. Isso aqui é proporcional a P3, né? Isso aqui é proporcional, o trilevel é proporcional a P1 mais P2, que significa igual a proporcional a menos P3. Se o P3 for igual a zero e P1 igual a menos P2, então o trilevel é igual a zero e as correções quânticas também são todas iguais a zero. Tá? A gente vai provar essa daqui semana que vem, tá? Com base nas identidades level of term. Bom, então temos aí resultados regularizados. Para fazer alguma
não que a gente vá fazer isso, né? Mas para utilizar esses resultados em algo que faça sentido físico, a gente precisa agora renormalizar para ter expressões finitas no limite epsilon igual a zero. Tá legal? Então, vamos discutir um pouquinho a renormalização na aproximação loop. Eu vou focar no esquema NS. Esquema NS, só para lembrar, né? Esquema NS é aquele subtração mínima. NS é minimal subtraction. Então, ao invés de impor condições de renormalização, eu vou simplesmente definir as quantidades renormalizadas, definir as funções de n pontos renormalizadas, né? Então, a ideia aqui é as funções renormalizadas elas basicamente são, bom, o gama AA, bom, vou escrever assim, gama R AA e P2 mini AB renormalizado, esse R aqui, isso daqui é o ZA, né? ZA vezes o gama calculado via regularização dimensional. Então, gama AA, P2, bom, de P, né? P, mini AB. Tá? O gama 2, R, CC barra, de P, AB, vai ser ZC, gama 2, CC barra, de P, AB. Tá? A princípio a gente poderia colocar um ZC e um ZC barra, ambos elevado a meio. Mas você pode mostrar que o ZC tem que ser igual ao ZC barra. Então, vamos colocar um só. Tá? E por fim, gama 3, renormalizado a CC, que depende de uma variável de momento, ABC Mi, isso vai ser igual a ZA elevado a meio, para cada campo eu coloco um Z elevado a meio, né? Então A aparece uma vez, o C aparece duas vezes, então ZC. E aí aqui entra o gama 3, A, CC barra, de P, Mi, ABC. Tá legal? Certo? Aqui está subentendido que nos caras do lado, então aqui e aqui seriam as quantidades calculadas com regulador, eita, difícil, hein? As quantidades calculadas com regulador, mais substituindo, né? Mais substituindo tanto o G quanto o parâmetro de calibre em termos de G renormalizado e parâmetro de calibre renormalizado.
Tá? Lembrando que o G renormalizado e parâmetro, quer dizer, os G em termos de parâmetro de calibre renormalizado e o parâmetro de calibre em termos de parâmetro de calibre renormalizado, G renormalizado, pode ser escrito como G é igual a um G renormalizado mais um delta G a ser determinado, G renormalizado ao cubo. As correções quânticas sempre pulam em potência de 2, da mesma forma que na QED. Tá? E o parâmetro de calibre não renormalizado pode ser escrito como parâmetro de calibre renormalizado mais um delta xi G renormalizado ao quadrado. Tudo definido em série de potências em G, né? Ok? Então a ideia é, aqui, eu quero dizer aqui é isso, tá? Então, nessas expressões aqui, que são aquelas que a gente calculou anteriormente, a gente vai pegar essas quantidades definidas dessa forma e substituir aqui. Da mesma forma, de forma semelhante, né? Deixa eu... De forma semelhante, o ZA vai ser 1 mais G renormalizado delta ZA e o ZC vai ser 1 mais G renormalizado ao quadrado delta de ZC. Tá? Então, a ideia, né, na renormalização é essa. Você define as funções de n pontos renormalizadas com essa estrutura, substitui os z's até a ordem desejada da nossa expansão, a gente está expandindo até a primeira ordem em loops, que significa aumentar em uma potência em G2. Significa que nas funções de 2 pontos, a gente vai até a ordem G2, e na função de 3 pontos, que já começa com G, a gente vai até a ordem G ao cubo. Tá? Então substitui isso, expande tudo, mantendo somente termos até a ordem desejada. Então aqui a gente expande mantendo somente até termos ordem G2, aqui também, aqui até a ordem G3. Tá? E aí o esquema de subtração mínima, ele entra ao definir esses deltas, delta Z, delta G, delta xi, delta zc, de modo a subtrair ou matar simplesmente as partes proporcionais a 1 sobre epsilon. Tá? Então a gente não vai mais, nesse caso a gente não vai definir condições de renormalização da mesma forma que a gente definiu anteriormente. Vou fixar a renormalização, né? Então a ideia aqui, né, é fixar a renormalização de modo a cancelar somente os termos divergentes. Tá? Isso eu quero dizer com subtração mínima. Tá bem, então, feito isso, a gente pode... Bom, esse cara aqui basicamente vai dar o delta ZA. Esse cara aqui vai dar basicamente o delta ZC. E aí, esse cara aqui vai... Bom, ele requer um pouquinho mais de trabalhinho, mas daqui a gente pode determinar o seguinte. Fazendo isso que eu falei, né? Com base nessa estratégia que eu falei, depois de alguns cálculos, a gente
digamos, obtemos ZA igual a 1 mais 13 menos Xi renormalizado sobre 96 e 2 epsilon vezes G renormalizado ao quadrado. Ou seja, era basicamente aquele termo que estava proporcional a 1 sobre epsilon na função de 2 pontos. O ZC vai ser 1 mais 3 menos Xi renormalizado 64 I sobre epsilon. Faltou um fator N aqui, tá? Aqui, isso, N, GR, e aqui faltou um fator N. N, G, R ao quadrado. Que basicamente é esse termo aqui, né? O Xi renormalizado vai ser Xi renormalizado mais 13 XR sobre 96 e 2 epsilon. Xi renormalizado GR. Veja que esse fator é o mesmo que tem aqui, né? E. Faltou um N de novo. Vezes M, GR, Xi renormalizado. O que está aqui é a mesma coisa que está aqui. E isso não é coincidência, né? Porque a função loop a função de 2 pontos do campo de calibre a um loop envolve somente uma parte transversa, o que significa que a parte longitudinal não recebe correções quânticas. Logo, a gente tem que, dado que o Z, né, ZA multiplica no trilevel, né, multiplica isso mais 1 sobre isso daqui, e aí a correção loop vai ser simplesmente proporcional a θ. Esse cara, quanto bater nesse, vai ter que, digamos, a divergência introduzida por esse cara na forma de 1 sobre epsilon tem que cancelar a divergência que viria da redefinição do acoplamento, né? Quer dizer, aqui seria ele não renormalizado, né? Então, é a mesma coisa que a gente viu na QED, né? Na QED a gente viu essa relação entre o 1 sobre R é igual a ZA sobre Xi. A gente viu isso na QED, aqui também tem que ser válido. Na terceira linha é Xi R mesmo, do lado esquerdo do lado esquerdo da igualdade? Não, aqui é Xi. E por fim, o G é igual a menos 11N sobre 96 pi epsilon G R ao cubo. Tá? Veja que, apesar de todo mundo aqui depender de calibre, esse cara depende de calibre, né? Um loop. Não esquema MS. Tá? Quando eu estava preparando a aula, eu estava fazendo a conta, como eu fiz a conta do dependente de calibre, não tinha muito onde comparar os resultados para ver se estava tudo certo. E eu só achei os resultados das funções de 2 pontos. Enfim, só as duas que eu encontrei em livros textos.
e num calibre específico, aí eu olhava para o calibre específico e via que estava batendo. Só que para essa daqui eu não estava encontrando resultado em lugar nenhum explícito. Na hora que eu cheguei nesse resultado aqui foi um alívio. Sabia que esse 11 aqui tinha que ser independente de calibre, né? Então é isso. Então, basicamente, essa é a estrutura dos parâmetros renormalizados. Se você escolhe os acoplamentos, essas constantes de normalização, os Z's dessa forma, e essas relações entre acoplamentos não renormalizados e acoplamentos renormalizados, e substitui aqui, e expande até a ordem coerente, né? Vocês vão ver que vocês vão obter expressões finitas no limite epsilon indo a zero. Tá? Então, vou deixar isso para vocês explorar. Legal? Vale observar o seguinte, tá? Que é uma observação interessante, que é, se você olhar de novo para o calibre de Landau, no calibre de Landau, o G no calibre de Landau, ele pode ser escrito como ZA a menos 1 sobre 2, ZC a menos 1, GR para que se igual a zero. Tá? Isso daqui é uma relação válida no calibre de Landau e ela é válida a todas as ordens. E ela essencialmente é uma consequência dessa relação aqui. Porque no calibre de Landau, isso daqui é válido. Certo? O que significa que, na hora que eu multiplico isso pelos fatores z, eu não posso introduzir novas divergências. Então eu vou acabar vinculando o R com o parâmetro, com o acoplamento renormalizado, né? Então é algo semelhante ao que eu acabei de falar com relação ao parâmetro de calibre. Tá? Dado a inexistência de correções quânticas no calibre de Landau para esse vértice. Essa função de 3 pontos. Tá? Então, essa é uma relação exata também, diretamente consequência dessa daqui. Tá? Bom, então, entrando no último tópico da aula de hoje, não vou demorar muito não. Vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu acho que esse tópico se encaixa bem na aula de hoje e não se encaixa legal na semana que vem. Então, segurem aí o estômago. Vamos falar da função beta. A função beta de G, em particular da propriedade de liberdade assintótica. Bom, a ideia é a seguinte, né? Vamos voltar à nossa velha discussão de que acoplamentos não são constantes, na verdade eles variam com a escala de energia. E no esquema MS, uma forma rápida de você extrair a dependência digamos, da função beta, ou seja, como que os acoplamentos dependem da escala de energia, olhando para uma condição do tipo mi ddmi do acoplamento Baire igual a zero. Tá? E aí aqui a gente tem que relembrar que o acoplamento Baire ele vai ser mi elevado a epsilon acoplamento, né? Que por sua vez vai ser mi elevado a epsilon
G renormalizado mais menos, né? Menos 1 sobre 96 pi epsilon GR. Tá? Só para lembrar, essa passagem aqui ela é necessária porque o acoplamento Baire, no fundo, é aquele que a gente começa o cálculo, quando vai fazer a regularização dimensional. Só que em algum momento eu fazia uma redefinição de acoplamento vai nisso daqui. Então, na verdade, seria o acoplamento vai no acoplamento Baire, que é igual a isso daqui. Legal? Então, acho que acaba ficando um pouquinho de confusão a notação aí, mas no fundo é por conta dessa redefinição. A gente redefine sem mudar o nome, né? Aqui era G, aqui continua sendo G. Então a ideia seria redefine daqui para cá e isso é igual a isso. Né? E esse cara tem que ser independente de Mi. Porque se você escrever tudo em termos desse cara, as funções de N pontos são independentes de Mi. Tá? O que significa que o G, e consequentemente o G normalizado, tem que depender de Mi para poder compensar essa dependência, essa independência de Mi desse cara. Tá legal? Bom, então, daqui, dessa relação, a gente pode dizer que Mi ddmi de Mi elevado a epsilon GR, que vai depender de Mi, se eu escrever explicitamente a dependência de Mi, menos 11n 96 pi epsilon G ao cubo de Mi. Isso daqui tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a zero, né? Isso daqui, isso tudo aqui, no fundo, é o acoplamento Baire. Então, Mi de Mi tem que ser igual a zero. Tá legal? Bom, isso daqui eu não vou fazer passo a passo, mas isso daqui pode ser... Bom, esse cara vai bater nesse Mi, regra do produto, aqui dentro ele vai bater no G e vai produzir aquilo que a gente chama de função beta, lembrando que a função beta, né? Função beta do G vai ser Mi ddmi do G renormalizado. Enfim, isola a função beta, expande até a ordem desejada em G, ou seja, da G ao cubo. Daqui a gente tem função beta de G é igual a menos 11 n sobre 48 pi G ao cubo. Tá? Deixa eu reescrever o seguinte, ao invés de, só para ficar um pouquinho mais fácil de discutir, deixa eu reescrever o que seria a função beta para o quadrado do acoplamento G. Porque as coisas pulam em ordem de G quadrado mesmo, então a gente pode definir em termos do quadrado do acoplamento G. A função beta do quadrado do acoplamento G, só para isso daqui, né? Vai ser Mi ddmi de G ao quadrado, que por sua vez é 2 vezes Mi ddmi de G vezes G, ou seja, é 2 vezes G função beta de G. Tá? Então isso daqui vai dar menos 11n sobre 24π ao quadrado G a quadro. Tá? Estou fazendo isso porque nessa notação não interessa o sinal de G, a função beta vai ter sempre um sinal definido. Tá? Aqui não, aqui se o G for negativo, a função beta tem um sinal, se o G for positivo, ela tem outro sinal. Vamos lembrar de 2 outros resultados. O primeiro deles era que a função beta do lambda φ4, ela era 3 sobre, na nossa convenção, né? 3 sobre 16 π quadrado,
lambda renormalizado, tá? E a função beta do acoplamento de calibre na QED era 1 sobre 12 π ao quadrado, acoplamento de calibre ao cubo, que por sua vez significa que a função beta do acoplamento ao quadrado, e na QED também o acoplamento sempre pula com em ordem quadrática, né? Isso daqui vai ser 1 sobre 6 π. Tá? Então, vamos olhar para esses resultados aqui. Qual é a diferença importante desses resultados, né? Esse sinal negativo aqui. Como a gente vê, essa é estritamente negativa para G diferente de zero, enquanto essas são estritamente positivas para G diferente de zero. Então, o resultado aqui é beta G quadrado, né, menor do que zero, qualquer que seja G diferente de zero. Legal? E real, né? Enquanto o lambda é maior do que zero e o beta E ao quadrado maior do que zero. Vamos lembrar o que significava essas duas funções beta sendo positivas, né? Essas duas funções betas positivas, elas implicam que lambda e E quadrado crescem com μ. Tá? Essa daqui, por sua vez, implica que G2 diminui com μ. Diminui conforme você aumenta μ. Essa daqui aumenta conforme você aumenta μ. Tá? Você pode olhar isso daqui, né? Essa μ ddμ de G quadrado R de μ igual a menos 11n sobre 24 π quadrado GR a quarta, e resolver essa equação diferencial. Daqui você obtém GR ao quadrado de μ igual a um GR numa escala de referência μ0 mais 11 n sobre 24 π quadrado G nessa escala μ0 log de μ sobre μ0. Tá? Nesses casos aqui, quer dizer, nesses dois casos, seria algo semelhante, só que com sinal negativo, né? Se você plota essa quantidade, então G quadrado de μ em função de μ, essencialmente você tem uma função decrescente, assintoticamente para zero, né? Só que vai ter uma certa escala, que eu vou chamar de lambda Young-Mills, onde isso daqui diverge. Tá? Então, se você extrapola isso para uma região onde G se torna suficientemente grande, existe uma escala lambda Young-Mills, que é um polo de Landau.
essa escala lambda de Young-Mills, ela basicamente vai ser o zero desse denominador, né? Essa escala vai ser mi exponencial de menos 24 π quadrado sobre 11ng ao quadrado de mi zero. Tá? É claro que aqui eu estou extrapolando a região de validade, né? A forma mais correta de ver seria o seguinte, então as implicações desse comportamento, né? Então vamos discutir as implicações. A primeira implicação é que o GR no limite mi tendendo a infinito vai para zero, tá? O que significa que Young-Mills torna-se assintoticamente livre. Tá? Isso é o que a gente chama de liberdade assintótica. Tá? Por sua vez, digamos, teoria de perturbação digamos, super confiável no regime ultravioleta. Tá? Você diminui o seu acoplamento, que significa que as correções quânticas diminuem conforme você aumenta a escala de energia. Nesse sentido, Young-Mills no ultravioleta é uma teoria quântica de campos perfeita, digamos assim, ou quase perfeita, né? Tudo que você sabe calcular via teoria de perturbação vai ser confiável, porque você está numa região onde ela está muito próxima de uma teoria livre. Tá? A segunda implicação, que vai ser relacionada à existência desse polo de Landau, mas a implicação mais precisa seria GR de mi cresce quando diminuímos mi. Tá? Isso significa que Young-Mills torna-se fortemente interagente no regime infravermelho, infrared. Tá? Então, nesse sentido, esse polo de Landau que a gente está vendo aqui é mais uma extrapolação do que a gente deveria fazer, né? Porque se ele está crescendo com escala de energia, conforme se diminui o mi, em algum momento ele vai entrar numa região onde a teoria de perturbação não é mais confiável. Então, digamos, a versão mais precisa seria risca tudo isso e aqui a gente não sabe o que está acontecendo. Aqui a teoria de perturbação não é confiável. Tá? Esse polo de Landau, ele de fato parece ser um artefato espúrio de uma aproximação não perturbativa. Se você usa métodos não perturbativos, como por exemplo simulações na rede, você vai encontrar um acoplamento bem definido no infravermelho. Tá? Pelo menos isso depende de esquema, tá? Depende de quem você pergunta, mas existem modificações ou utilização de cálculos não perturbativos de fato que mostram que o polo de Landau desaparece no infravermelho. Você de fato entra nesse regime fortemente interagente, então você de fato entra num regime onde a teoria de perturbação não é mais válida, mas ele não explode. Tá?
Então, essa observação aqui, ela faz com que Young Mills, digamos, muito complicada no infravermelho. Tá? Então, Young Mills vai ser uma teoria bastante complicada no infravermelho. Você não pode usar a teoria de perturbação de forma confiável. Além disso, existem outros problemas. A gente discutiu ontem a existência das cópias de Gribov, né? Eu falei para vocês que cópias de Gribov são relevantes num regime não perturbativo, elas são irrelevantes no regime perturbativo. Aqui a gente quer entrar no regime não perturbativo. Então, aqui a gente pode se perguntar se as cópias de Gribov elas desempenham algum papel. Além disso, entender esse setor está diretamente relacionado com entender o mecanismo de confinamento. O chamado confinamento em particular na cromodinâmica quântica, né? A ideia é que, Young Mills acoplada com fermions é a base daquilo que a gente chama de cromodinâmica quântica, a teoria das interações fortes. O que a gente enxerga aqui é que, graças à propriedade de liberdade sintótica, tanto os fermions quanto os gluons, que vão estar associados com o campo de calibre, se comportam como se fossem partículas livres no ultravioleta. Você pode pensar numa espécie de uma mola, né? Você aproximou os dois extremos de uma mola, seria que você está indo para pequenas distâncias, grandes energias, essa mola relaxou. Então você teria como se fossem duas partículas livres. Então, digamos, os quarks estariam aqui no extremo das molas e você relaxou a mola, que seria colocar um quark muito perto do outro, ele se comporta como se fossem partículas livres. Por sua vez, você esticou essa mola, separou um quark do outro, grandes distâncias, que significa baixas energias, né? Grandes distâncias, baixas energias. Aqui você torna a interação forte, né? A mola, conforme você vai tensionando essa mola, a força realizada vai ser maior. Então, no regime de grandes distâncias, altas energias, você vai ter uma interação mais forte. E aí, o problema de confinamento é o seguinte: você pode supor o seguinte, você esticou a mola o suficiente para arrebentar essa mola e formar, digamos, separar um quark do outro, por exemplo. Tá? Razoável pensar isso, né? Só que o que acontece é, se você arrebentar essa mola, esse rompimento dessa mola, ele vai passar um certo nível de energia suficiente para criar um novo par de quark e antiquark, de tal forma que você cria um par de molas agora. Tá? Então, a situação seria, né? Suponha que você tem aqui quark e antiquark, né? Então tem um quark e um antiquark ligados com uma mola, você tensiona o suficiente, o que você vai ter vai ser dois pares de quark e antiquark. Conclusão: você não consegue enxergar quarks livres na natureza. Tá? E entender o porquê a gente não consegue enxergar quark livre na natureza é o problema do confinamento, da QCD. O problema do confinamento de forma geral em Young Mills. No caso, os gluons, que são a mola, né? A mola corresponde aos gluons, também são confinados, você não consegue observar gluons isolados. Tá? Então, enfim, e é um problema associado com um regime fortemente interagente. Então, um problema associado com o regime infravermelho das teorias de Young Mills. Tá? Dúvidas?
Não? Só... Isso daqui é outro prêmio Nobel associado às teorias de Young Mills, tá? A prova da renormalizabilidade rendeu o Nobel para o 't Veltman. A descoberta da propriedade de liberdade assintótica, ela rendeu o Nobel para o Pulitzer, para o Gross e para o Wilczek. Inclusive, assim, tem uma história interessante associada a isso, que foram dois trabalhos independentes. Um trabalho do Gross acredito que tenha sido com o Wilczek, eu sempre esqueço se o Gross formava um estado ligado com o Wilczek ou com o Pulitzer, mas eu acho que é Gross mais Wilczek, e aí o outro trabalho do Pulitzer. Esses dois trabalhos, se você olhar na Physical Review Letters, os dois foram Physical Review Letters, um sai na sequência do outro, na mesma página inclusive, um continua o outro basicamente. E a história que se conta, isso tem até um artigo mais ou menos de história da ciência, né? É que o Wilczek, se não me engano, ele era um pós-doc no grupo do Gross, e o Gross sugeriu para ele calcular a função beta das teorias de Young-Mills, da QCD. Ninguém tinha feito isso. Aí o Wilczek foi lá... A história começa do outro ponto. O Pulitzer era um pós-doc no grupo do Coleman. Aí o Coleman sugere pro Pulitzer calcular a função beta. E aí o Pulitzer foi lá e calculou e obteve função beta negativa. Isso claramente está errado. Ninguém tinha obtido uma função beta negativa até então. Ninguém sabia o que fazer com uma função beta negativa. Aí, ok, está esquisito, deve ter algum teorema aí que diz que não pode. Vou perguntar para o Gross, que o Gross entende disso. E aí, parece que ele falou com o Gross. E aí o Gross disse que ele tinha feito a conta junto com o Wilczek e que dava positiva. Não, é positiva sim, faz aí que é positivo. E aí eles refizeram a conta negativa de novo. E aí avisaram o Gross. Tá, a gente refez aqui também, achamos o sinal aqui, de fato, é negativo. E aí a história que conta é que o Coleman, ele concordou em sair do projeto e deixar o Pulitzer sozinho. E aí eles combinaram, inclusive, essa submissão combinada, por isso que apareceram dois artigos juntos, né? Mas enfim, o Coleman acho que vale uma menção honrosa aí, que, enfim, ele poderia ter sido levado o Nobel para casa aí nessa história. Quer dizer, não poderia ter levado porque 4 pessoas não levam, né? Mas ele saiu e, enfim, deu o mérito pro Pulitzer. Então, acho que ele merece uma menção honrosa aí ao Coleman, né? E, bom, acho que é isso. Uma dúvida? Até semana que vem.